Domingo! Totalmente, porque é o meu estilo. Ó, camiseta sem manga, bermuda, descalço. Eu até queria me arrumar, mas eu tô com tanta coisa pra fazer que vocês não têm noção. E olha que o Almir chegou adiantado, né? Chegou 1 e pouco e eu ali, e aí a gente começou a conversar sobre algumas coisas, projetos, e quando a gente viu já era 15 horas. E eu tinha que imprimir umas coisas ainda pra live, tinha um monte. Falei assim, olha... Se acabou-se que atrasamos um pouco. E eu vim desse estilo aqui, bem à vontade pra domingueira da live. Você vai vir aqui, moça? Olha, como eu falo, eu falo para todo mundo, que esses assuntos que nós estamos falando, por mais... Mas não tem nada, Nina, tá vazio, ó. Por que você não toma a sua água que tá lá dentro? Ela quer da gente, Ela né? quer, tem que trazer uma taça só pra você, né? Trazer uma taça para ela. Ó, viu? Ela não quer, ela quer Ela quer da taça. Por que vocês bebem no cristal e eu tenho que beber na lata? Tá vendo? Fala assim, um dia você vai entender, Almir fala, um dia você vai entender o porquê. Esses assuntos que nós falamos, gente, são extremamente sérios, tá? Não existe nada aqui que é brincadeira, que é piada, ou que é engodo. São coisas sérias que são trazidas para nós ao longo, no meu caso, ao longo de mais de 40 anos de trabalho com a espiritualidade, então conhecimento, experiência, contato com eles, constantes idas até o astral para aprender, enfim. Mas tem que ser levado com leveza, tem que ser falado com leveza. Então, não vamos nos esquecer de que a frequência da alegria, a frequência da felicidade é altíssima, tá? Então, nós temos que... então, tá difícil. Isso significa que nós temos que ficar de olho em nós, para nós abordarmos, e principalmente esses temas, com alegria, rindo, brincando, fazendo piadas, lógico, de forma sempre muito... com frequência sempre muito alta, né? Piadas no sentido de brincar com a situação, né? com o conhecimento, mas sempre de forma bastante construtiva, tá? Boa tarde, Rose. Tô tão entretida aqui. Muito boa tarde, meu povo, minha gente, meus mestres encarnados. Hoje eu acho que a nossa live vai começar um pouquinho... Começou, na verdade, diferente, começou falando. Mas vamos fazer o nosso agradecimento, né? Nosso agradecimento por mais um dia aqui neste mundão maravilhoso. A gente já tá pedindo o braço. Ó, pra ela quer. Tá pedindo o braço de travesseiro. Também. Ó, ela quer deitar assim. Folgada não. Mas vamos lá, voltando aqui. Vamos agradecer, fazer o nosso agradecimento diário, os nossos convites. Então eu agradeço à Fonte Criadora por mais uma vez estar aqui para compartilhar com todos vocês os conhecimentos que nós temos adquirido em nossas jornadas e o que está vindo ainda pela frente, né? Nós realmente estamos começando uma nova jornada aqui. A minha, pelo menos, está sendo magnífica, de um tanto de uma semana e meia para cá, mais ou menos. Uma semana, eu acho. Uma semana, literalmente. E espero poder compartilhar isso com vocês. Olha que esquisito que tá aqui no meu celular. Uhum. Gente, o que acontece cada coisa? Mas vamos lá. E eu convido aos nossos mentores, aos nossos guias, que possam estar aqui conosco, nos acompanhando. Convido todos os seres de todos os reinos, de todas as frequências elevadas, que quiserem estar aqui, nos acompanhando. Eu quero convidar em especial uma energia que é da Mãe Kuan Yin, para estar presente conosco. E é com ela que eu vou dar início a esta live.
A mãe Kuan Yin vem em um manto translúcido de pérola e ametista, com flores de lótus abrindo-se a seus pés, que é o símbolo da elevação da consciência que brota mesmo no meio da dor humana. Sua presença é um bálsamo. Invocação à presença compassiva de Kuan Yin, amada Mãe da Compaixão, que se derrama como néctar sobre os mundos. Nós te invocamos agora para que tua luz envolva este espaço sagrado. Abra os portais do coração para que cada palavra dita aqui seja um bálsamo, a cada silêncio uma bênção. Purifica o campo com tua brisa de ternura, acalma os pensamentos, suaviza as emoções, cura as feridas que ainda choram em segredo. Que nossos olhos vejam com mais do que os olhos, que nossos ouvidos escutem com mais do que os ouvidos, que as nossas vozes levem o perfume da compaixão a cada alma que tocar esta live. Mãe Kuan Yin, se tu o templo, o altar. Se tu o templo, o altar. O lótus que floresce em meio à travessia humana. Hoje nos entregamos ao mistério com coragem e doçura, e assim tornamo-nos instrumentos vivos da tua paz. Assim é. E ela traz uma mensagem para nós. Amados filhos do coração compassivo, hoje eu os convido a suavizar os pensamentos, as emoções e os julgamentos que endurecem o peito, pois é na sua suavidade que a cura se revela. Muitos caminham acreditando que precisam lutar para encontrar seu caminho, mas eu lhes digo, o caminho verdadeiro se mostra quando vocês permitem sentir. Acolham o que vem, acolham a dor, o não saber, a dúvida. E olhem tudo isso com o mesmo olhar com que acolheriam uma criança que chora, sem corrigir, sem exigir, apenas com a presença do amor. Se hoje tua live é um espaço aberto, então permita que ele seja um templo da compaixão. Convide os corações a se abrirem. Talvez falem sobre como ouvir com o coração, sobre a arte de acolher sem querer consertar, ou sobre como deixar a vida florescer, mesmo quando não entendemos tudo. Eu estarei ao lado de cada um que se permitir sentir. E através da tua voz, da tua presença, filha querida, eu me farei presente também. Que o lótus floresça em cada alma, com infinito amor, Kuan Yin. Eu falei para ela que a gente ia começar uma live hoje. Começar não, né? Fazer a live que a gente faz durante a semana. E pedi alguma sugestão. Falei para ela, assim, olha, a gente não faz com um tema específico, né? A gente deixa o coração, né? Deixa o coração falar, a intuição, e assim a gente segue com suavidade. E aí eu falei se ela queria se colocar, se ela não, na verdade eu pedi para algum ser de luz que quisesse se apresentar nessa live e que falasse alguma coisa para nós. E aí para mim foi uma grande surpresa quando eu vi a assinatura Kuan Yin, que é assim, para quem conhece, né, para quem sabe a respeito dela, sabe que ela é um grande ser de compaixão e de muito amor. E como eu não tinha lido ainda, li agora, ela sugeriu o que era pra gente falar, e eu nem tinha visto. Você prestou atenção? Falar sobre a suavidade, sobre, né?
Falem, o não julgamento. falem sobre como ouvir com o coração. Apesar de a gente ter falado isso todas as vezes, né? Todas as vezes. Sobre a arte de acolher sem querer consertar. Ou sobre como deixar a vida florescer mesmo quando não entendemos tudo. E falou sempre sobre o sentir. As emoções que a gente A fala. gente sempre fala isso, né? Das emoções. Ó, não sei se é porque... Bom, é difícil saber. Né? Não sei se é porque a gente começou as lives e falamos desses assuntos que está chovendo na internet o mesmo assunto vindo de canalizações. E aqui é a primeira vez que a gente tem uma canalização para assim, sugerindo algum nós, né? específico para nós. Nós nunca tivemos. Eu, agora não é mais mediunidade, né? Então canalização. Então eu canalizo desde os 14 anos de idade. Mas nunca teve nada aqui para cá, não. Eu simplesmente recebo, assim, é intuitivo o que eu falo. E eu falo para as pessoas assim, leiam, estudem, aprendem, porque o astral só consegue usar uma ferramenta que existe. Se a ferramenta não existe, eles não têm como usar. É assim que funciona. Então, é aquela história do faça a sua parte que o céu te ajudará. Nisso cabe também. Se permita, né? Se permita, né? Então, assim, eu tenho vontade eu tenho interesse por assuntos dessa natureza, né? Espirituais, esotéricos e tal. Não fiquem só assistindo as coisas, não fiquem só assistindo os outros falarem. É importante? Claro que é importante. Nós começamos esse caminho antes, então nós passamos informações, mas vocês precisam complementar em vocês, porque é muito importante, tá? É muito bom. Nós tivemos a nossa jornada também de receber, né? Claro. Eu, pelo menos, eu cheguei a um ponto da minha vida que já não estava mais cabendo tanta informação. Então, eu precisava o quê? Esvaziar o vaso. E como que eu ia esvaziar esse vaso? Transmitindo aquilo que eu já recebi de informação. E não é só receber a informação. Você tem que receber a informação e colocar essa informação em prática. Porque se você só escuta, eu por muitos anos só pegava. Como disse São Germão, eu só sugava a energia dos outros. E eu fazia o quê? Não transbordava, não colocava para fora. E aí eu comecei a fazer o quê? Comecei literalmente a colocar em prática aquilo que eu estava aprendendo. E me permitindo como? Deixando fluir, né? Fazendo o quê? Mais, Rose? Tudo aquilo que a gente coloca aqui, melhorando a alimentação, mudando os pensamentos, mudando as atitudes. E quantas outras coisas que a gente já falou aqui, se a gente for ficar repetindo, né, toda a live, toda a mesma coisa, fica uma coisa cansativa até. Mas essas coisas são básicas, elas precisam ser... Tem que bater nessa tecla, né? Tem que massificar, mas não tem como tem que a gente bater. aprofundar toda a mesma live e ir aprofundando só naquele assunto. Porque a gente não fala de outras coisas, né? Mas assim, hora ou outra, é lógico que a gente vai trazer para vocês o básico. Mas não tem como toda live fazer o arroz e feijão toda live. Não tem como, pelo menos para mim, Rose, não tem como eu trazer arroz e feijão toda live. Tem dias que eu vou ter que trazer um purê, tem dias que eu vou ter que trazer um estrogonofe. Essa é a maravilha da liberdade de não ter tema. Mas o básico precisa, porque eu ouço muitas vezes, até o pessoal, pelo menos as pessoas que eu tenho contato, elas pararam de me perguntar muito se tinha novidade, porque eu sempre comecei a perguntar, eu sempre perguntava para elas assim, você quer novidade? Quero. Tá, então vamos conversar um pouco. Tudo que veio até agora, você colocou em ação na sua vida? Não. Então, para que informações novas? Se o que tem aí, que são as básicas, que na verdade são as mais importantes, você não colocou em ação, então para que esse monte de informação? Eu ia falar essa montanha. Para que esse monte de informação? Não tem necessidade. Não tem necessidade de mais informação, mais informação, mais informação. A mente fica bagunçada, a mente fica bagunçada. O importante é
colocar em ação as informações que você recebe. A Rosa estava falando esse negócio de receber informação. Há muito tempo atrás, na verdade nos anos 90, foi uma década que eu li, assim, gente, eu li 3, 4 livros por mês, às vezes mais. E aí um dia eu me questionei, né? Falei, caramba, mas como é que fica essa montanha de informação? Pra onde vai? Até não é para onde vai, porque assim, eu sempre me coloquei a praticar, né? Dentro das minhas limitações, porque eu estava aprendendo, né? Aí continuo, vou desencarnar aprendendo, mas dentro das minhas limitações, então eu ia colocando em prática, conforme eu ia lendo, eu ia praticando. E aí um dia eu perguntei, né? Eu fiquei curioso, falei assim, escuta, tem limite de eu receber informação? Existe um limite? Depois de um tempo, que é muito difícil ter uma resposta de imediato. Aí depois de um tempo, eu perguntei isso várias vezes, e quando eu esqueço, aí alguém vem e me fala. É sempre assim. Aí vieram me falaram, olha, não é que ocupa espaço, não ocupa espaço. Não importa o quanto você aprenda, não ocupa espaço. Agora, tudo que você faz tem uma consequência, absolutamente tudo. Até adquirir informação tem uma consequência. Se você não coloca essa informação para fora, se você não faz essa informação circular, você não vai perder espaço para adquirir mais informação. Mas você você pode entrar em um estado de loucura. Você pode começar a sair da realidade. Porque você não faz essa informação circular. Energia em movimento, né? Energia precisa se movimentar. Então você precisa colocar isso para fora, porque senão Para vir um novo. Para vir mais ainda, porque vai acumulando, e você acaba não sabendo o que fazer com isso, e você pode entrar num estado de desequilíbrio em função dessa quantidade exagerada de informação. E se nós formos ver aí a história, existiram Entra pessoas... em curto, né? Entra em curto. Existiram pessoas que entraram em parafuso porque eram pessoas que tinham informações, assim, uma quantidade gigantesca de informação e não colocavam para fora. A questão de praticar, eu sempre pratiquei. Agora, a questão de colocar isso para fora, eu sempre fui omisso. Não 100% omisso, mas eu fui omisso. Eu participei de muitos grupos, inúmeros grupos. Inúmeros não, né? Mas eu me perdi nas contas. Mas é muito grupo. Muito grupo espírita, grupo de apometria foram 2. Tentei montar grupo de apometria 2 vezes, 3 na verdade. Agora estou com o 4º grupo em atividade, já tem 3 anos. E eu passo informações para estes grupos onde eu trabalho. Então, na verdade, eu passo informação, mas de forma restrita, né? Não é em grande escala. Em larga escala, para falar para muita gente. Porque eu estou falando aqui, pode ninguém estar assistindo, mas uma hora alguém vai assistir. E isso vai ser espalhado. E está na rede. A rede em si, a própria rede, internet em si, ela não está conectada mundialmente. Então, o que nós estamos falando aqui está reverberando no mundo inteiro. No cosmos, né? Eu falo assim, a gente restringe a Terra porque a gente precisa se concentrar, né? Porque é para o cosmos, né? Que é o bater da borboleta, aquela coisa toda. É para o cosmos. Então, agora, a partir do dia 1º de janeiro deste ano, a convite da Rose, eu decidi que acabou a restrição. E vou falar o que eu tenho... Os 4 cantos. Os 4 cantos do mundo, né? Os 4 ventos, os 4 mares... Vento, ventania! E tudo que tiver aí a mais de posição cardial, né? Norte, sul, leste, oeste, sudeste, sudoeste, enfim. Passar essas informações para todo mundo. E eu tenho, em função do tempo que eu trabalho, eu tenho uma quantidade gigantesca de experiências vividas, né? Aqui em vigília, com a espiritualidade me trazendo informação, mantendo contato com eles, do lado de lá também
Então eu tenho... Olha, esses dias eu estava lembrando das experiências que eu passei lá no Rio, quando eu fui brahmanista, que foram as experiências mais fantásticas que eu vivi na minha vida. E daqui, eu não sei, hoje eu acho que eu não vou falar não, mas daqui uns dias eu vou começar a contar. Porque as viagens eram tão maravilhosas, eram tão fantásticas, porque nós éramos conduzidos, né? Para vocês terem uma ideia, a coisa era conduzida assim, nós deitávamos, aí o orientador espiritual nos ajudava a desdobrar, e a orientação era assim, você tinha que ficar em pé ao lado do seu corpo, olhar o seu corpo, deitado no chão, olhar as outras pessoas que tinham desdobrado, olhar o corpo delas no chão. Na verdade, o corpo que você olhava era o seu, era o último. Você olhava as pessoas, olhava o corpo delas no chão, aí você olhava seu corpo, aí ele falava com a gente, tá tudo bem, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Aí a gente nós estamos entendendo. Então agora nós vamos. Aí ele levava a gente para alguma excursão, vamos falar assim, porque era aprendizado, né? Então era uma excursão. E aí nós íamos naquelas excursões lá, ou incursões, não, excursões. Nós íamos naquelas excursões de aprendizado e passávamos por experiências, mas era fantástico demais. E eu decidi, né? Também é muita cara de pau da minha parte falar, né? Eu decidi botar tudo isso para fora, mas depois de muitos anos do astral pegando no meu pé. Põe isso para fora, vai falar. E eu sempre falava, não, eu tô indo. Eu tô indo. E aí, agora decidimos, então, nos colocar à disposição, colocar a nossa experiência à disposição, né, do público que se interessa por esses assuntos. Mas essas experiências, elas têm o sentido aqui de dizer às pessoas que nós não estamos falando de coisas que nós não entendemos, de coisas que nós não conhecemos. Nós estamos falando aqui de experiências, de conhecimento adquirido ao longo de muito tempo, sob orientação constante do plano astral. E toda vez que nós sentamos aqui, nós estamos sob orientação. Nós recebemos a intuição de nós mesmos, da nossa mônada, e sempre tem alguém em volta, sempre tem alguém por perto, para dar também uma intuição a mais para a gente. Por isso que às vezes até a gente muda de assunto sem perceber, são essas orientações que vêm, né? Então tem o conhecimento e tem a orientação do astral. Mas o foco, que é o que parece chato de falar, mas não é, o foco somos nós, individualidade, cada um de nós. E olha, é muito interessante. Todas as canalizações que tem chegado de outros lugares, né, que eu assisto, e a Rose também, ela está garimpando constantemente essa questão de canalização, e é incrível como as canalizações estão batendo exatamente com o que a gente fala aqui nas nossas lives. E de vez em quando tem umas canalizações que a gente termina a live aqui, 1 hora depois, 2 horas depois, um pouco menos, aparece uma canalização na internet falando exatamente a mesma coisa que a gente. Não, assim, são postadas, na verdade. São postadas um pouco depois da gente, né? Que a gente fala aqui. Teve caso, assim, a gente terminar a live e postarem a canalização, a mesma coisa que a gente estava falando aqui. Mesma coisa que a gente estava falando aqui. A gente olhou o horário que foi postado, o horário que a gente terminou, postaram a canalização. Então, assim, por que eu estou falando isso? Para dizer às pessoas que, gente, não é brincadeira isso aqui que nós estamos fazendo. É muito sério, mas também precisa ter leveza, né? Medo, de jeito nenhum, jamais, nem pensar. Nada que nós vamos falar, nada que nós já falamos, ou nada que estamos falando hoje. A intenção tem de botar medo. Não pode, a pessoa não pode sentir medo. Ela nem se intimidar pela informação. Que ela tem que... Mas foi interessante até, então, ó, isso que você está falando, com o que foi falado aqui, ó. Cadê?
acolham o que vem. Ó, acolham o que vem, né? Acolham a dúvida, o não saber, quer dizer, não jogue para lá. Não, tem que acolher. Acolha, olhe aquilo ali, observe, fale com o seu coração. E olhem tudo isso com o mesmo olhar com que acolheriam uma criança que chora. Olha que interessante. Ou seja, com amor incondicional. Incondicional. Olha, ali fala o negócio da culpa, né? Da culpa? De não se corrigir, não. Não, da culpa não, do julgamento, né? Ela falou do julgamento, né? Uhum. Gente, o julgamento, ele é uma das, sei lá, inúmeras questões que fazem a nossa prisão, tá? Que nos mantém prisioneiros de uma dimensão baixa, né? Ou seja, nos mantém numa frequência baixa. É o julgamento. E quando a gente fala de julgamento, quando converso com as pessoas falam assim, porque eu julgo as pessoas, eu julgo. Tá, mas se você julga as pessoas, então você tem o julgamento em você. Se você tem o julgamento em você, então provavelmente você se julga também, né? Sim ou não? Tem gente... O auto-julgamento. O auto-julgamento, né? E aí? Mas eu não presto mesmo. Olha aí. Essa frase isso aí. Eu não valho nada. Sou um Zé Ruela. Um Zé Mané, um zero à esquerda. Olha, gente, tudo que a gente faz em relação aos outros... Hã? Tá gemendo. Tá gemendo? Tudo que a gente faz em relação aos outros, nós temos em nós, certo? Significa que inconscientemente nós fazemos com a gente também, sem perceber às vezes. E às vezes a gente foca o outro exatamente para não olhar para nós. Já foi dito, eu há muito tempo, desde muito tempo, muito novo, eu ouço as pessoas falarem assim, principalmente o pessoal da área de psicologia e tal, eles falam assim, e é mais pura verdade. O que você mais detesta no outro é o que você tem em você. É o espelho, né? É o espelho, é o efeito espelho. E isso é verdade. Pura verdade. Isso é a mais pura verdade. Tudo o que eu mais detesto no outro... Por isso que eu te amo. Foi rápido, hein? Foi rápido. Então, tudo que a gente sente em relação ao outro é porque a gente tem dentro da gente. E aí, legal, se você pensa alguma coisa em relação, ou tem raiva em algo que uma outra pessoa pensa, sente ou faz, significa que você tem em você. O que nós temos que aprender a fazer é, quando você vê isso, sentir, eu tenho um sentimento desse de baixa frequência, ao invés de você continuar olhando para outra pessoa, o correto é você olhar para dentro de você e corrigir aquilo. Porque o outro você não corrige. Uma pergunta que chegou aqui. É impossível. Eu não tenho raiva. Eu só não gosto de algumas coisas. Eu só não gosto. Eu só não gosto de algumas coisas que ele faz. Tá escrito aqui. Isso significa que você não respeita a liberdade do outro, né? E você está focado nele ao invés de estar focado em você. Porque você é o outro da humanidade inteira. E a humanidade inteira é o outro de você. Meu pai é o outro, minha mãe é o outro, meu filho é o outro, meu irmão é o outro, meu marido é o outro, minha esposa é o outro. Todo mundo é o outro. Eu não tenho raiva, só me incomodo com algumas coisas. É a mesma coisa. Se você tudo sinônimo. É tudo sinônimo. Se você se incomoda, é porque existe em você um sentimento de baixa frequência que, de novo, desrespeita o livre-arbítrio do outro. Verifica em você se isso que você está sentindo, você também não faz. Que provavelmente... Ou se você tem vontade de fazer, mas ficou com raiva porque o outro teve coragem de fazer e você não tem.
Faça uma autoanálise. Faz uma autoanálise. Tem que fazer essa Por que que eu autoanálise. senti isso? Por que que eu senti Né? isso? O que me levou a sentir isso? Quando você não se analisa, tudo bem, você passa a julgar o outro. Mas se você tem julgamento em você, você se julga sem perceber. Agora que você começou a falar em julgamento, eu lembrei que hoje eu até assisti, eu abri o Instagram para ver algumas coisas lá de seguidores, essas coisas. E quando eu abri, apareceu o Instagram da Havan, que é onde eles colocam a fotinha, a filmagem do povo furtando lá, né? Aí eu peguei, cliquei nos comentários para ver lá. 99 não, dos que eu vi, 100%, tá? Dos comentários que eu vi, deve ter dado uns 10, porque eu falei assim, nem vou ver mais. Mas eu não aguentei, acabei falando lá também. Mas qual que era os 100% dos comentários que tava lá? Só pode ser petista, só pode ser eleitor do Lula, mas só pode ser jumento. Só desse, olha os tipos. Aí, deu os 10 que eu li, 10, 15 por aí eu não aguentei, né? Falei, pá. Aí eu peguei e escrevinhei lá, como diz o outro, escrevinhei lá. Aí coloquei, não lembro certo exatamente o que eu escrevi, mas foi mais ou menos assim. Interessante. Aliás, eu coloquei assim, não acredito que 100% sejam Dessa ideologia. Não foi. Tem alguma coisa do partido. Desse partido eu acho que eu coloquei. Sejam petistas. Não acredito que 100% deles sejam petistas. Aí eu coloquei assim. Até porque existem outros partidos. Que da mesma índole, né? Só muda de partido. Aí eu coloquei assim. Até porque existem outros partidos. Aí eu coloquei uma outra afirmação, aliás, coloquei uma pergunta, falando assim, até porque, será que todos nós que votamos no Bolsonaro, somos perfeitos? Coloquei desse jeito. Será que dentre esses não tem um que tenha votado no Bolsonaro? Até porque pareceu pessoas lá muito bem vestidas, com carros muito bons. Não que quem seja de determinado partido não possa ter esses carros, que tem também, carro bom. Mas, sinceramente, isso é o quê? Todas aquelas pessoas estavam julgando as outras que estavam cometendo os furtos. Isso é um julgamento descarado, né? Nossa na Senhora. Rede social. Agora, pare e pense. Tenho certeza absoluta que algum dia alguém vai escutar essa live e faça uma autoanálise. Se você foi um dos que escreveram, ou se você anda escrevendo por aí já julgando, de acordo com o que você assiste, de acordo com o que você vê. Preste atenção nas atitudes que você está tendo, nos pensamentos que você está tendo, nos sentimentos. Você acredita que dessa forma você vai conseguir construir um novo planeta? Com tudo aquilo de bom que a gente quer? Com tudo aquilo de bom que você quer? Com esses pensamentos? Fazendo o que você está fazendo hoje? Será que realmente você vai construir uma realidade? Aquela realidade que você quer? Sem furtos, sem roubos, sem tragédias? Porque é você que está emanando a energia para construir isso. E a energia que você está mandando é qual? De amor? De julgamento? De ódio? De separação? De raiva? De inveja? Qual é a energia que você está fabricando e mandando para a rede magnética do planeta? Porque vai atingir a coletividade. Que é a teoria do centésimo macaco lá. Quando alguém faz aqui, pá, outro começa a fazer lá também. Aí começa que nem pipoca. Blá, 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 blá. É isso que nós temos que pensar. É isso que nós temos que mudar. Você falou do macaco, me veio aqui uma informação que eu li, nossa, também nos anos 90,
mas muito interessante. E que dá para usar para refletir o que a gente está passando hoje. A gente, eu falo a humanidade, né? Foi observado nos anos 90, foi feita uma pesquisa, uma experiência, na verdade, num arquipélago que eu não me lembro o nome agora, e nesse arquipélago, aquelas várias ilhazinhas lá, tem lá um macaco X lá. E os pesquisadores, lá nessas ilhas, dá lá uma espécie de uma batata, um negócio lá que esses macacos comem. E esses caras estavam lá fazendo alguma coisa e eles perceberam que os macacos tiravam aquela batata, aquela raiz do chão e comiam, com terra, com tudo. E eles foram ficando lá, foram se aproximando e eles conseguiram, ao longo do tempo que eles ficaram lá, eles conseguiram ensinar esses macacos a tirarem aquilo do chão, irem num riachinho ali perto, lavar, tirar a terra e comer. E ali eles ficaram alguns anos fazendo pesquisa e tal, e os macacos estavam fazendo aquilo ali. Uma parte desse grupo foi para uma outra ilha, que eles não tinham ido ainda. Uma ilha bem pertinho, que eles não tinham ido ainda. E eles chegaram lá e se depararam com os macacos lavando eu vou chamar de batata, não lembro se era batata. Lavando a batata antes de comer. Tirando a batata do chão e lavando lá antes de comer. Olha que interessante. Houve uma transmissão de informação, porque houve uma evolução de uma parte deles, né? Que eles passaram a lavar a batata para comer. E o outro grupo recebeu essa informação sem ter contato físico. Foi no Japão isso. Foi no Japão? Uhum. Foram nas ilhas do Japão? Não lembro. Então, isso serve para nós. Quando nós recebemos essas informações de um padrão mais elevado, de um padrão de frequência mais elevado, e colocamos em ação, não é só receber informação. Você recebe a informação, aí você faz uma análise, fala, pô, legal, isso aqui vai ser bom se eu colocar em ação. Aí você pega aquela informação e você coloca aquela informação em ação, aquela vibração da ação, né, com aquela frequência nova, ela se espalha para todo lado. O que vai acontecendo com as pessoas à sua volta? Não é a sua volta próximo, não. Mas vamos dizer assim, vamos colocar assim, na sua cidade, tá? Ou no seu bairro. O que vai acontecendo no seu local de trabalho? As pessoas vão mudando as suas atitudes de maneira inconsciente. Elas vão se melhorando de maneira... Chama ressonância mórfica. Ressonância mórfica. Pronto. Achamos o nome científico dado pelo ser humano. Então, você cria um ambiente energético, vibracional diferente. Porque é uma evolução, né? Você pega uma informação de como você ser uma pessoa melhor, uma pessoa que vibra um padrão frequencial mais alto. Como esse padrão ele se desloca no espaço, ele vai tomando conta dos lugares, por ele ser mais alto, ele sobrepõe a frequência mais baixa. As pessoas começam a ter atitudes um pouco diferentes sem perceber. Batata doce mesmo. É batata doce? Batata doce. Ai, que legal. 1950. 1950. E eu fiquei sabendo em 1990. 40 anos depois. Essas atitudes que você tem, elas vão se espalhando. A frequência, né, vai se espalhando. E as outras pessoas vão recebendo isso. Por isso que eu falo que quando você olha para dentro de você e cresce e
e trabalha esse crescimento, porque o que é a evolução? A evolução não é o conhecimento, eu já falei aqui, mas eu provavelmente vou repetir isso muitas vezes. A evolução não é o conhecimento, a evolução é o conhecimento em ação. Quando você pega o conhecimento e coloca em ação, aí você evolui. Ou vocês acham que aqueles, tanto desencarnados como aqueles irmãos galácticos de baixa frequência, eles não têm ou não tiveram acesso a esse conhecimento que nós temos? Tiveram. Pode ter certeza. A diferença é que eles não colocaram em ação. Eles olharam essas informações e falaram, o quê? Deixar de ser egoísta? Deixar de mentir? Deixar de enganar? Deixar de roubar? Deixar de matar? Ah, não. Isso é muito chato. Não vou fazer, não. E continuaram fazendo as mesmas coisas. Ou seja, mantiveram uma frequência baixa. Quando você... parar de tomar minha cerveja? Quá, como diz o bonitense. Parar de chegar bêbado em casa todo final de semana? O tal cachorro? Quando você coloca em ação, aí você está em evolução, você está evoluindo. Gente, eu conheço um monte de gente, não é pouco não, um monte de gente. E algumas dessas pessoas ainda hoje falam para mim, cara, eu tenho todas essas informações, eu conheço isso profundamente. Eu falo, E? Legal. O que você está usando isso no dia a dia? O que você está usando isso no dia a dia? O que é que essa montanha de informações fez você mudar? Eu não preciso mudar nada. Eu não preciso mudar nada. Tô bem assim. Tô bem assim. Eu tenho informação, eu sei de tudo. Tá legal. Mas não vai sair do lugar. Não sabe de tudo não, sabe por quê? Porque se soubesse para onde que você vai... Você não fazia, não deixava de fazer. Exatamente. Se você realmente soubesse para onde que você vai depois que você... Não é para colocar medo, tá? É só informação. Informação. Então, apesar que tem um livre-arbítrio de ficar com medo. Se o medo te levar a fazer coisas boas, pode ficar. De repente, é uma mola propulsora, né? Eu tinha medo de morrer. Hoje em dia eu já não, acho eu que não tenho mais. Mas você sabe que você falou uma coisa que é interessante? Porque eu mesmo, lá atrás, eu deixei de fazer algumas coisas, inicialmente pelo medo. Né? Aquele medo assim, falando, você quer dizer que se eu continuar fazendo isso aqui, eu vou... Lei do retorno. Então vou mudar, sabe? Vou mudar. Então, assim, aquele medinho e tal, né? Aquela vozinha do malvadão do desenho animado, né? Faz! Eu falo para as pessoas... Continua fumando, continua bebendo, às vezes eu faço algumas coisas e a pessoa fala, de onde saiu isso? Eu falo, cara, vocês nunca assistiram desenho animado na vida? Caramba! Né? Então é assim, gente. Às vezes, o que a Rose falou tá, lógico, tem nexo, tem totalmente um nexo. Mas não é esse medo da pessoa ficar paralisada. Não. Mas é aquele medinho. De surtar. Eu falei medo, mas eu não sei, talvez seja um receio forte. Não, mas a gente tem que ter o medo. Por exemplo, se você não tiver medo de altura, você vai fazer... Bobagem. Você vai fazer coisas, por exemplo, você vai pular do avião sem paraquedas. Aí é loucura, né? Se você colocar uma criança lá, que ainda não sabe o que é medo, falar que pular do avião é legal, ela vai pular, né? Literalmente. Então, quer dizer, há determinados medos que nos protegem. Então, eu acho que nesse caso é bom ter medo. Sim. Né? Porque vai te proteger de ir futuramente, caso você não faça as mudanças adequadas, que tem que ser feitas, é necessário ser feitas essas mudanças para continuar nesta nova terra. Porque o nosso próprio corpo está passando por uma regeneração. O que isso significa? Nós já falamos em outras lives.
Nós humanos estamos deixando de ser feitos de carbono, que é uma matéria mais densa, né? É densa, não? Mais frágil também, né? Mais densa, estamos passando para uma fase de cristal, cristalino, mais sutil. E por isso a mudança, inclusive, da alimentação, tá? Então, nós vamos se utilizar de alimentos mais leves, com mais nutrientes, porque esse corpo, ele não vai precisar mais desses alimentos toscos, vamos dizer assim, que é mais, aqueles mais brutos, né? A carne, o que mais? Industrializado. Ah, não, esse nem precisa falar, né? Pelo amor de Deus. Fala para quem é viciado em industrializado. Ah, esses fast food da vida aí. Então, pessoal, pode até ter o fast food, mas de uma outra consistência, vamos dizer assim, né? Com outros tipos de alimento. Porque esses alimentos que estão hoje no mercado, ele é literalmente para apodrecer o ser humano de dentro para fora. A verdade é essa. E tem muita gente que não acredita. Livre-arbítrio seu. Você escolhe. Mas, lembre-se que tem a lei do retorno, né? O que vai e volta, o que você come, porque o seu corpo é feito daquilo que você come. Então, você vai exalar aquilo que você come. E com certeza você sente o cheirinho de vez em quando que você come. Olha, vocês querem ver uma coisa? Tudo é muito relativo e até paradoxal. Vocês querem ver uma coisa? Os sirianos, os felinos, né? Vamos colocar assim. Porque não tem só os sirianos que são felinos, né? Tem outros planetas, outras raças de outros nomes que também são felinos. Mas a maioria dessas raças felinas, eles são carnívoros. Eles são carnívoros. Eles estão aqui nos ajudando. Mas como assim os caras são carnívoros? Como assim? Eles são carnívoros. Só que é o seguinte, a carne que eles comem é sintetizada. Não tem morte, não tem sangue envolvido, não tem desencarne envolvido. Eles têm uma tecnologia que sintetiza e o relato que eu recebi é assim, é a carne que você come aí. O gosto é o mesmo. É tudo mesmo, o gosto, a textura, as fibras, é tudo idêntico. A única diferença é que não envolveu morte. Então aquela carne, ela não tem a energia da morte, da tristeza, da mágoa, da raiva, do ódio. Deve ter um pé de carne lá. Não tem a toxina. Uma árvore que dá carne. A toxina do medo. Porque o ser, na hora que morre, ele sente um pavor, ele sente um medo, assim, desesperador. E essa energia impregna na carne. Essa energia impregna na carne. Ela solta uma explosão de toxina na carne. Como se fosse uma bomba atômica mesmo. É uma coisa incrível. Olha, para vocês fazerem uma ideia, durante a Segunda Guerra, na Alemanha, infelizmente, eles tinham a orientação de dar uma quantidade de carne crua para os soldados. Porque a vibração, né, a frequência da carne crua tinha ali uma coisa muito ruim, muito pesada, que ao ser ingerida aquela frequência, aquela energia, ela gerava mais agressividade e violência nos soldados. Então, olha a orientação, porque a gente sabe hoje que eles eram orientados por seres de uma frequência extremamente baixa. E guerreiro mais baixa, né? Extremamente baixa. Então, assim, muitas das coisas que eles fizeram, né, no campo de batalha, teve orientação lá para os grandes desses seres de baixíssima frequência. Então, uma das orientações era essa, que eles tinham que receber uma ação de carne crua, e eles tinham que comer aquela carne crua, porque a carne crua, eles falavam que não, isso aqui tem mais proteína, vai te dar mais energia e tal. Não era. Era porque eles, com a ingestão daquela energia com aquela frequência, desenvolvia neles uma frequência baixa de agressividade, de violência, de raiva, de ódio.
Então, o conhecimento, gente, tem uma importância gigantesca em tudo que a gente faz. Agora, acima do conhecimento está a ação, através desse conhecimento adquirido. Tá? Nós precisamos aprender. Eu não paro de ler, eu não paro de aprender coisas novas, eu tenho uma quantidade gigantesca de informações para passar e não paro de aprender. E o legal que, quando me falaram, lá atrás, como eu não tinha experiência ainda, quando o astral me falou lá atrás, que conforme eu fosse transmitindo a informação, novas informações viriam e informações diferentes, de frequências mais altas. Como eu não entendia isso ainda, eu falava, tá, vocês estão falando isso, mas tudo bem, eu não entendia. E aconteceu comigo ao longo desses muitos anos aí, 40 anos pelo menos, de aparecer livro. Eu tenho uma bibliotecazinha, 300 e poucos livros, hoje. De aparecer livro ali que eu não sei de onde veio. Eu leio aquele livro, depois eu vou procurar ele para ler de novo, desapareceu. Eu tenho livros que eu não sei quem me deu, não sei de onde veio. Tem lá, eu li, pô, legal. Tem alguns que estão lá ainda, mas tem uns que simplesmente desapareceram. Desapareceram, eu li e eles sumiram. De onde veio, quem trouxe, eu não tenho a menor ideia. E aí, quando isso começou a acontecer, já faz bastante tempo, eu comecei a entender o que eles estavam falando, o que eles tinham falado para mim. Então, eu tenho a experiência que, conforme você eleva a sua frequência, as informações aparecem. E elas podem ser usadas de forma muito equivocada. Eu vou contar uma história aqui, vou contar ela por cima, mas só para entender o que é essa questão da informação. Eu tenho um amigo que ele desencarnou já há muitos anos, e ele era um espírita praticante e tal, não vou falar a linha aqui porque também não interessa. E ele tinha uma pequena biblioteca lá na casa dele, que inclusive essa biblioteca ele deixou para mim, mas eu não consigo encontrar o cara que ficou com a biblioteca me ligou, falou, ó, fulano deixou a biblioteca, falou que é para dar para você, especificou. No leito de morte ele falou, a minha biblioteca você entrega para o Almir. E eu não consegui mais encontrar esse cara, inclusive eu já procurei ele. Se você estiver ouvindo, entra em contato. Entra em contato comigo, tá? Lembra que o Chiquinho falou para você? Falou essa biblioteca do Almir? E aí ele trabalhava com o Exu Marabô. E ele morava a uns 12, 13 quilômetros da casa da minha mãe, né? Nessa época que aconteceu, eu estava morando na casa da minha mãe ainda. Depois eu me mudei, aí não dava mais para ir de bicicleta. Mas eu ia de bicicleta para casa dele. Às vezes eu deixava a moto, queria pedalar, eu ia de bicicleta. Estava 12, 13 quilômetros mais ou menos. Eu ia de bicicleta para exercitar. Um dia eu estava indo para casa dele. Como eu tenho essa biblioteca, um dia nós conversando, eu falei para ele que eu tinha um livro específico. Aí ele falou assim, cara, esse livro aí me interessa, ele fala do quê? Eu expliquei para ele, ele falou assim, poxa, me empresta esse livro, eu não gosto de emprestar livro porque geralmente não volta, né? Não, eu parei, Aí eu emprestei, eu falei, ó, Chiquinho, eu vou emprestar porque eu venho aqui direto e eu sei que você vai, eu conheço, eu sei que você dá tanto valor a livro quanto eu, então eu vou te emprestar e depois eu tô vindo aqui direto, quando você terminar de ler, você me devolve, beleza? Beleza. Aí levei o livro lá para ele, passou, sei lá quantos dias, 15, 20 dias, não sei, ele terminou de ler o livro, ele leu com calma. Quando ele me entregou o livro, ele falou assim, cara, esse livro tem umas informações que eu fazia muito tempo que eu estava procurando essas informações e não achava em lugar nenhum, e você tem essas informações na sua mão. E eu tenho um conhecimento que estava faltando alguma coisa nesse conhecimento, e esse livro aqui que você me trouxe completou
conhecimento para eu quero fazer umas coisas, eu quero testar umas coisas aí. Eu falei, tá bom. Levei o livro para casa. Aí passou um tempo, não sei quanto tempo, 1 mês, 2 talvez, não me lembro. Eu estava indo para casa dele e apareceu na minha frente o seu Marabô. Ele me cumprimentou e falou assim, Almir, fala para o Francisco parar com o que ele está fazendo. E aí eu falei, mas eu não sei o que ele está fazendo. E aí ele me contou, olha, lembra aquele livro que você emprestou para ele? Eu falei, puta, minhas pernas já amoleceram, né? E eu na subida, minhas pernas já amoleceram, né? Eu falei, lembro, sim senhor. Então, ele pegou o conhecimento daquele livro e ele está fazendo isso. Fala para ele parar, porque senão a coisa vai ficar muito ruim para ele. Pode chegar a um ponto de ficar irreversível a situação. Eu falei, sim senhor. E aí ele se despediu e desapareceu. E eu pedalando na rua e o homem na minha frente. Cheguei na casa do Chiquinho, falei, Chiquinho, precisamos conversar. Ele falou, o que foi? Eu falei, seu Marabô falou comigo. Ele apareceu. Eu contei para ele, eu acabei de contar para vocês aqui agora. O seu Marabô acabou de falar comigo. Ele ficou meio assim, o que ele queria? E eu peguei, ele falou que você está fazendo isso. Gente, os olhos dele ficaram maior do que a cara. O homem regalou um par de olhos desse tamanho, ficou enorme. E ele falou que é para você, ou você para ou a coisa vai chegar num ponto que vai ficar irreversível, você vai embora. Aí ele falou, não, tá bom. Não falou mais nada. Aí continuamos ali, nosso papo, eu ia lá. Gente, passou acho que umas 3 semanas, eu tô indo lá para casa dele. De novo, o homem apareceu na minha frente, o seu Marabô. Falou, Almir, ele não te ouviu. Ele tá achando que é brincadeira. Fala para ele que este é o último aviso. Só falou isso. Foi mais algumas coisinhas, mas basicamente foi isso. Foi isso, sim, senhor. Cheguei lá no Chiquinho, falei, Chiquinho, você tá de brincadeira, né, Chiquinho? Eu falei, o que foi? O seu Marabô apareceu de novo para mim e falou que você continua fazendo as mesmas coisas que você falou que ia parar de fazer. De novo ele regalou um par de olho desse tamanho, desviou o assunto, não falou mais comigo. Não falamos mais sobre o assunto. Tá bom. Passou, acho que 1 mês mais ou menos. Esse cara que ficou com a biblioteca dele, era Cambone dele. O que é Cambone? Cambone é o ajudante, de quem tá incorporado. Era ajudante dele, no trabalho. Aí o cara ligou para mim apavorado. Falou, Almir, cheguei aqui na casa do Chiquinho, ele estava caído no quintal, não sei há quanto tempo. Liguei aqui, ele morava a 4 ou 5 quadras do hospital regional. Liguei aqui pro pessoal do hospital regional, vieram aqui com uma ambulância buscar ele. Ele está hospitalizado, ele saiu daqui agora a ambulância, o pessoal falou que ele está em coma e está lá hospitalizado. Falei, tá, então vai lá, pega a notícia, me avisa para eu ver se eu posso ir lá. Aí não consegui visitar ele, não deixaram ver e tal, beleza. Passou um tempo, liberaram ele para voltar para casa. Aí esse cara me ligou, falou, o Chiquinho está aqui em casa. Eu peguei a moto e fui lá. Eu fui lá, conversei com ele. O cara tava assim, muito mal, muito mal. E aí eu falei para ele, Chiquinho, você não parou, né? Ele falou assim, não. Eu falei, pois é, você foi avisado. Então, até lá eu falei, então, agora você já sabe o que vai acontecer. Ele falou, eu sei. Eu falei, tá bom. E ele foi piorando ao longo de alguns meses e não conseguiu fazer mais nada, não conseguiu mais trabalhar, incorporar, não conseguiu mais nada. Ficou inutilizado. Passaram-se, acho que 3 meses e ele desencarnou. Por que eu contei essa história? Olha o perigo que é o conhecimento. Se você utilizar ele mal, o retorno é violento. Agora, se você utilizar ele bem, O retorno também é violento. o retorno também é violento, só que de coisas boas. de né? coisas boas, para uma frequência alta. Por isso que eu falei agora há pouco, eu quis complementar o que eu falei agora há pouco. Esses irmãos, tanto desencarnados como que esses não estão mais aqui, e esses também de outros planetas, né, de baixa frequência, também não estão mais aqui.
eles tiveram esse conhecimento. E muitos dos conhecimentos que eles adquiriram, eles utilizaram de forma errada. Por exemplo, vocês querem ver uma coisa? Os canais de comunicação, o desenvolvimento tecnológico dos canais de comunicação no mundo. Rádio, televisão, internet, né? Vamos colocar aí nessas 3 etapas, a grosso modo, né? Primeiro rádio, depois televisão e depois internet. Gente, isso foi criado de uma forma a fazer com que nós encurtássemos as distâncias entre nós, soubéssemos dos acontecimentos, pudéssemos nos comunicar. Começou lá com o telégrafo, né? Depois veio o telefone e tal. Então, isso era para encurtar a distância entre nós e fazer com que nós nos comunicássemos de forma mais rápida, pudéssemos trocar informações, nos auxiliar. O que é que foi e está sendo feito com esses canais de comunicação? Eu diria que, no mínimo, 95% dos canais de comunicação hoje ainda estão sendo usados de forma a fazer com que as pessoas mantenham uma frequência baixa, mantenham a frequência do medo, da tristeza, da raiva. Manipulação, né? Manipulação como um todo. E olha só, nós vamos falar, dá para falar mal do meio de comunicação rádio, do meio de comunicação televisão, do meio de comunicação internet? Não dá para falar mal, porque é uma tecnologia maravilhosa. Maravilhosa. Vocês querem ver uma coisa? Ninguém sabe ao certo, mas dizem que um dos motivos do suicídio do Santos Dumont foi ele ter visto o avião sendo usado como arma de guerra. Tá? Existe essa informação que não é confirmada. Tá? E espiritualmente falando, eu nunca li nada sobre o assunto que falasse exatamente isso. Mas aventa-se que um dos motivos, né, que foram vários, que fizeram com que ele cometesse aquele desatino, tem a ver com o fato de o avião estar sendo usado como arma de guerra. Então, você imagina, o cara inventou uma coisa que era, para encurtar distâncias, né? O cara sair de Paris e para não sei para onde, levava 3 dias de carro ou de carroça, sei lá, levava até mais tempo, poderia se fazer essa viagem em poucas horas, né? Melhoraria o comércio, melhoraria um monte de coisa. Esse foi o pensamento. E aí, de repente, ele vê aquela invenção dele virar uma arma de guerra. Matando milhares. Matando centenas, milhares de pessoas. Quer dizer, ele ficou, assim, abaladíssimo com aquele fato. E assim é o que acontece ainda nesta dimensão. As invenções que deveriam ser utilizadas apenas para o bem, apenas para as coisas boas, são utilizadas de forma equivocada. Ou seja, é o conhecimento sendo usado de forma equivocada. E aí eu trago isso para nós no dia a dia. Quando você tem alguma informação que pode ajudar ou atrapalhar o seu colega de trabalho, o que é que você faz com essa informação? Que pode ajudar ou atrapalhar um amigo, o que é que você faz com essa informação? Eu passei a vida inteira vendo as pessoas mentirem, enganarem, para não permitirem que pessoas que se amassem se aproximassem. Ou para separar pessoas que se amavam através de informação errada, de mentira, de enganação. É isso que nós estamos hoje. E nós falamos aqui constantemente, nas nossas lives e tantas outras por aí, tem falado, eu tenho visto, pessoas falando mais ou menos a mesma coisa. Gente, vamos nos melhorar como pessoa, vamos nos melhorar individualmente, porque isso vai elevar a frequência do planeta inteiro. Hoje, agora há pouco, quando eu estava vindo para cá, a Rose pegou uma live aí, uma canalização, e aí eu estava entrando no carro, ela mandou para mim, eu vim no caminho ouvindo, cheguei aqui e ainda estava ouvindo, na verdade. De um pleidiano, né? De um pleidiano.
Sabe o que o cara estava falando? O que a gente vem falando aqui em todas as lives. O cara falou a mesma coisa. Mas não é à toa, né? Porque a gente sempre está acompanhado por eles aqui. Então... geralmente são eles que ficam aqui com a gente. Quer dizer, será que a credibilidade só existe se for uma canalização, ou se o cara descer com a nave aqui, vir aqui e falar, eu vim lá das Pleiades, viajei, sei lá, 80 anos-luz, 100 anos-luz para chegar aqui e falar para vocês? Não, gente, muitos de nós está em contato com eles, está reverberando na mesma frequência e captando, porque você capta a informação quando você entra na frequência. A informação é uma frequência. Eu falo para as pessoas, a chave para tudo, está nas nossas mãos. Eu quero mais informação, a chave está na sua mão. Eu quero deixar de ser um prisioneiro, a chave está na sua mão. Como é que é o nome dessa chave, Almir? Frequência. Frequência. Se você eleva a sua frequência, você vai abrindo portas. Você vai abrindo portas, vai abrindo portas, vai abrindo portas. Esses dias a gente estava conversando aqui sobre a questão do vril, né? Da energia taquiônica, que tem um monte de nome, né? É fluido cósmico universal, enfim. E eu li um livro contando sobre a guerra que houve na Atlântida, porque a guerra que fez a ilha baixar de frequência e com o peso ela afundou no mar, porque ela era de quarta dimensão, ela baixou para a terceira dimensão, como ela não tinha uma base de terceira dimensão, ela afundou. Por isso que ela afundou, porque ela não tinha uma base, né? Não é igual, por exemplo, o Brasil aqui está em cima de uma base, né? Que é vamos colocar assim, uma montanha em cima da placa tectônica, né? Uma gigantesca montanha, com esse platô gigantesco aqui, que é a América do Sul. Então nós estamos em cima de alguma coisa que está na mesma dimensão que nós. Por isso nos dá a sustentação. O mar está ali, né? Campo Grande está em média 600 metros acima do mar. Então nós estamos bem alto. Tem gente lá na beira do mar. Por que o Brasil não afunda? Por que a América do Sul não afunda? Porque tem uma sustentação na mesma dimensão. A Atlântida não tinha essa sustentação na terceira dimensão, porque ela era de quarta dimensão. O que aconteceu? Tinham os sacerdotes, porque a guerra foi entre o leste do continente contra o oeste do continente. Dos dois lados, tinham os sacerdotes que manipulavam o vril, faziam coisas incríveis com aquela manipulação energética, faziam curas maravilhosas, conseguiam desenvolver tecnologias fantásticas, enfim, era um negócio fabuloso. A abundância era geral, enfim, era tudo maravilhoso. E aí chegou lá os caras e começaram a fazer guerra. Eles começaram a fazer guerra inicialmente com o vril, porque não existia indústria bélica. Então eles começaram a guerrear com o que eles tinham nas mãos. O que eles tinham nas mãos era a manipulação de uma energia maravilhosa, e eles começaram a fazer o quê com essa energia que só era usada para cura, para adquirir mais conhecimento, desenvolver tecnologia? O que eles fizeram? Eles convenceram alguns sacerdotes a fazer daquilo uma arma. Sabe o que foi acontecendo? Conforme eles começaram a usar isso como arma, os sacerdotes começaram a perder o acesso ao frio. Eles não conseguiam mais. Então, com o passar dos dias, eles foram perdendo para eles, combatentes, que eram sacerdotes que sabiam lidar com essa energia, e aí eles foram se vendo obrigados a construir uma indústria bélica. Aí eles começaram a criar armas. Por quê? Porque o que eles tinham e usaram como arma não podia ser usado como arma. Porque para manipular essa energia, você precisa ter uma frequência alta. Como eles entraram em conflito, a frequência de todo mundo começou a baixar. E aí eles começaram a perder o acesso à manipulação desta energia. Olha que loucura. Então qual é a chave para você acessar ou perder o acesso? É a sua frequência. Essas histórias eu acho bastante interessantes falar, porque essas histórias
que já foram experiências vividas, talvez por alguns de nós que estamos aqui hoje, porque se nós fizermos isso há 30 mil anos atrás, para se recuperar, né, de uma guerra, é pouco tempo, não é muito tempo não, tá? Assim, é um tempo ainda relativamente pequeno, a não ser, claro, aquelas pessoas que adquirem consciência. Olha, para vocês terem uma ideia, até há pouco tempo atrás, até uns 10, 15 anos atrás, a Segunda Guerra Mundial ainda estava em andamento no astral. Tá? Pelotões, exércitos ainda estavam combatendo, com vestimenta Eu tive a oportunidade de ver um conhecido meu dentro de um carro de combate. O nome técnico é carro de combate, mas é conhecido como tanque de guerra. Eu vi um conhecido meu em batalha dentro de um tanque de guerra. No astral, eu falei, cara, pensei comigo, o sujeito tá, ele parou no tempo lá, 70 anos atrás. E lá, eu conversei com ele, aí eu não fui muito delicado no conversar, ele acabou ficando traumatizado. Mas depois a gente se falou por mais tempo e tal, e ele entendeu o que eu quis dizer com aquilo. Mas eu vi, e estava. Então, olha só que loucura. O que é o conhecimento? O que é a frequência? Se nós aumentamos a nossa frequência, nós podemos acessar coisas fantásticas. Mas se nós mantivermos a nossa frequência baixa, a gente não vai acessar nada. Inclusive, agora no momento planetário, como eu gosto de falar, nesse momento planetário, quem mantém a frequência baixa vai acontecer o quê? Vai ter que mudar de endereço. Só isso. Aí o que vai acontecer de ruim? De ruim nada. Não vai acontecer nada de ruim com ninguém. Só vai ter que mudar de endereço. O seu endereço não será mais Gaia no sistema chamado sistema solar, que é o Sol, chamado Sol. Tem outros sóis aí com outros nomes, nós chamamos de outras estrelas com outro nome, porque o Sol é uma estrela, né? Nós chamamos de Sol. Tem outros aí com maiores, muito maiores, inclusive tem outros nomes, mas tem a mesma função de gerar calor ali, luz, para um sistema de planetas que giram em volta dele, presos pela gravidade, aquela coisa toda que a gente conhece. Vai acontecer algo de ruim? Não, não vai acontecer nada de ruim. Simplesmente a pessoa vai mudar de endereço para um planeta adequado para a vibração que ele, através do seu livre-arbítrio, decidiu manter. Eu quero manter esta frequência. Beleza. Só que você vai ter que mudar de endereço. Esse bairro aqui está mudando de frequência, não está legal, você não vai conseguir ficar aqui. Vai mudar de endereço. É só isso. Então tem alguma coisa de ruim? Não tem nada de ruim. Tem é de escolha. Para escolher, você muda ou não a sua frequência. Simples assim. Ah, mas como é que eu faço para mudar a frequência? Esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Entrem em contato. O Almir faz mentoria para auxiliar as pessoas a entenderem e mudarem a sua frequência. O Almir faz limpeza do campo energético vibratório das pessoas. Faz limpeza em todos os corpos, os 7 corpos das pessoas, para elas se sentirem aliviadas, para elas começarem a refletir com mais leveza, com mais clareza. Esse é também o nosso trabalho, não só de divulgar essas informações, mas também de auxiliar as pessoas, orientando-as e aliviando o próprio peso que as pessoas colocaram em volta delas. A gente alivia esse peso para as pessoas conseguirem um pouco mais de adquirir um pouco mais de clareza mental para poder começar a empreender essas mudanças que na mentoria ela recebe as orientações. É com cada um. Sozinho é muito complicado, de verdade. Porque eu não fiz sozinho, eu fiz com orientação do astral. Então eu recebi a minha mentoria, foi no astral, ainda é até hoje, no astral. Porque eu não tive um mentor encarnado.
Agora eu fui orientado, estou agora me propondo, me coloquei à disposição para fazer isso de encarnado para encarnado. E assim a gente aproveita e dá um colinho, né? Passa a mão na cabeça, explica, porque eu nunca tive ninguém passando a mão na cabeça, nem me dando colinho. E faz falta, eu sei que faz. Olha, quer coisa melhor que colinho? Dorme, né? Fica ali, ó. Então, eu quero dar esse colinho para vocês, tá, gente? Basta ter vontade, né? Tá? Já deu nosso horário ou ainda não? Passou já. Passou que horas são? 16 e... 41. Nossa. Para variar, a gente extrapola o horário, né? Porque o assunto... Olha, eu tô fazendo, assim, de todo o coração, eu tô fazendo o que eu amo fazer. E eu fiquei com isso retido aqui, né? Preso. Agora eu estourei a barragem, tá saindo tudo de uma vez. História para contar não falta. Que eu espero que ajude vocês a refletirem mais, a refletirem melhor e que isso sirva de subsídio para vocês tomarem as decisões mais assertivas em relação a vocês mesmos. Tá certo? Passa a tábua. Passa a tábua. Bom, gente, vamos terminar então, tá? Nós terminamos a nossa live de hoje. Nós nos encontramos novamente agora na quarta-feira, às 11 horas da manhã, se tudo der certo. Foi um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês mais uma vez. Que todos tenhamos uma semana fantástica, fabulosa, cheia de surpresas magníficas vindo para todos nós, tá bom? Um beijo no coração de cada um. Quarta-feira estamos aqui. E voltamos a nos falar durante a semana. Tchau. E de Soaisa fala tchau, gente. Lambida em todo mundo. Pra dormir a live inteira, praticamente. Já estava na polícia também com esse tempinho.